Bom dia a todos, esse é o nosso primeiro webinar de 2024 sobre o novo processo de importação. Eu sou a Juliana, mentora da Academia Economics. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o catálogo de produto e o operador estrangeiro, né? Especificamente sobre todo o cadastro que tem que ser feito do operador estrangeiro. Hoje a gente também está com a Isabela, que vai ministrar a webinar. Então, ela que vai passar as orientações. Esse webinar vai ser gravado, tá? Então, não se preocupem, a gente vai enviar o link depois que acabar os 3 dias, né? A gente envia tudo. E só para confirmar, a gente já está compartilhando a tela. Então, caso alguém tenha algum problema de visualização, pode informar no chat aqui para gente. E Isa, pode começar. Bom dia, eu sou a Isabela, supervisora do Departamento de Produtos, e vou passar para vocês hoje o webinar sobre operador estrangeiro. Eu fiz uma breve introdução para falar um pouquinho do Portal Único. O que é essa nossa agenda de hoje, tá? O que é o Portal Único, as formas de acesso, um contexto geral sobre o novo processo de importação, os objetivos e benefícios, o cronograma da Receita Federal, o desligamento do Siscomex Web, o catálogo de produto voltado para o operador estrangeiro e perguntas. Então, o Portal Único. O Portal Único, ele já é uma iniciativa, né, do governo federal que já vem aí há um bom tempo sendo implementado. Ele nasceu lá com a DUI, todos já devem estar familiarizados com ele, né? E ele é uma iniciativa do governo para resolver desafios relativos à burocracia, problemas com integração, utilização de diversos sistemas em plataformas diferentes. Então, o que o portal prevê aqui é uma plataforma única, online, onde todos os intervenientes do processo poderão acessar as informações. E essas informações serão as mesmas para todo mundo, seja ela acessada de qualquer estado do Brasil. Então, assim, o comércio exterior brasileiro vai se tornar mais ágil, eficiente e competitivo, né? Frente aos demais mercados. O acesso ao portal único. O acesso é exclusivamente via certificado digital e também tem a opção de utilizar o cadastro do Gov para acessar o portal. Não tem outra forma de fazer o acesso. Então, a pessoa ela precisa ter um acesso no Gov ou ela ter um certificado digital válido e ativo, né? A pessoa, o usuário que for dar manutenção no cadastro de produtos, ele tem que estar habilitado como administrador no catálogo. Se ele não estiver habilitado como administrador, ele não consegue dar manutenção no catálogo de produtos. Essa é uma habilitação que é feita por quem concede o direito para o usuário operar, no cadastro de intervenientes, existe uma marcação, a empresa precisa dar esse privilégio para o usuário que for operar. Este é um mapa geral do novo processo de importação. Então, no novo processo de importação, nós podemos ver que no meio de tudo nós temos a do INPE. A do INPE, ela será alimentada pelo catálogo de produtos, pelo LPCO, tratamento tributário, o PCC, que é o pagamento centralizado, vai interagir com a do INPE, o CCT, é o controle de carga e trânsito, tanto para área aéreo, marítimo quanto terrestre, a parte de inspeção, a gestão de risco, que é um ponto muito importante dessa cadeia. A tendência é que as cargas tenham uma diminuição aí nos canais amarelo, vermelho e cinza, e que elas caiam direto em canal verde, considerando que haverá uma segurança na informação que está sendo prestada no processo. Então, essa imagem, ela ilustra muito bem toda a cadeia de integração entre diversos módulos do Portal Único.
Catálogo de produto, cadastro de atributo e anexação, eles aparecem aqui do lado esquerdo como sistemas transversais. Porque o catálogo de produtos, ele alimenta tanto o LPCO quanto a DI única. O cadastro de produtos, ele alimenta o catálogo de produtos, o LPCO e a do INPE. Porque além dos atributos do produto, no catálogo também tem os atributos da operação, que são inseridos no LPCO e na do INPE. E a anexação de documentos, que já está implementada há bastante tempo, ela também permite que as empresas façam anexação de documentos em diversos módulos, como no catálogo de produtos, como na do INPE, no LPCO. Existem vários pontos da integração que permitem a realização da anexação de documentos. Quais são os principais objetivos e benefícios do Portal Único? Primeiro, nós temos a simplificação e integração de processos. Então, isso já ficou bem claro, né, desde o início, que o foco é realmente integrar todos os processos num único ambiente virtual. E simplificar, evitar redundância de informações. Redução de custos operacionais com um sistema mais ágil, automatização de processos. Isso está diretamente ligado à transparência e à qualidade de informação. Então, uma vez que haverá um catálogo de produtos, sempre será utilizada a mesma informação. Não vai mais ter, né, a variação que temos hoje na DI, que determinado estado consta uma descrição, em outro estado outra. Quando o importador importa um produto específico, ele põe uma descrição, um outro importador que importa o mesmo produto coloca outra descrição, então isso não é mais para acontecer. Isso vai aumentar a competitividade das empresas brasileiras junto ao mercado internacional, com a redução de burocracia. Tem a harmonização, padronização e a previsibilidade, que permite a integração das informações, né? E aí uma adoção de medidas coordenadas por parte dos órgãos governamentais. A integração de todos os órgãos, trabalhando de forma colaborativa. A segurança e a confiabilidade do comércio exterior brasileiro, através do controle e monitoramento mais eficiente, que vai ser através da inteligência artificial, e o modelo de dados padrão. Esse é o cronograma oficial, que está no site da Receita Federal, e ele foi disponibilizado nas últimas semanas. Então, esse é o status de como os processos estão perante o cronograma de implementação do novo processo de importação. Então, nós podemos ver bem salientado aqui que o modal aéreo ele estará em julho com 85%, então, de abrangência, né? Uma contemplação considerável aí dos processos. Zona Franca de Manaus. Previsão é que até o final do ano tenhamos a liberação das funcionalidades. A inspeção remota coordenada está prevista para 2025 e o CCT marítimo e as remessas internacionais para 2026. Falando em desligamento do Siscomex Web. Teremos no próximo mês algumas reuniões com o setor privado. Então, aqui nós temos as datas, 7/6, 14, 21 e 28 de junho. Teremos essas reuniões onde os órgãos divulgarão as fases de desligamento. Por hora, não temos a informação exata de quais serão os processos que terão um início aí no seu desligamento. A estimativa é que até o final de 2025, o Siscomex Web seja desligado por completo. Quando nós empregamos a frase, né, desligado por completo, isso significa que não poderão ser feitas novas operações de registro de LI e DI pelo Siscomex. Porém, ele ficará ativo para consultas e retificações. Mas também não será desligado no quesito retificação nem consultas. E processos que tiveram início na sua admissão no Siscomex Web terão que ter o seu encerramento também no Siscomex Web. Então, definitivamente, o Siscomex será
desligado para as operações de LIDI quando todos os processos admitidos no Syscomex Web for nacionalizado também pelo Syscomex Web. Quando não houver mais nenhum cenário, aí todas as operações não poderão mais ser inseridas, ficarão bloqueadas e ficará somente para consulta e retificação. De acordo com o que foi divulgado na notícia, na primeira etapa está previsto a migração das importações marítimas para consumo sob regimes aduaneiros especiais que não contenham licenciamento. Então, não pode ter LPCO nesta primeira etapa. Na primeira etapa também estará incluso o trânsito aduaneiro para liberação de mercadoria em zona secundária. Aí, no primeiro semestre de 2025, esse faseamento ele vai avançar e vai contemplar o modal aéreo e as operações sujeitas a controle administrativo, ou seja, importações com licenciamento, com LPCO, além das importações amparadas pelo drawback, suspensão e isenção. E na última fase será expandido para a Zona Franca de Manaus. Agora eu vou falar pontos específicos do operador estrangeiro. O catálogo de produto, ele se divide em dois. Operador estrangeiro, que é a tratativa de fabricantes e fornecedores, e produto, que será o webinar de amanhã. Então, no quesito pré-requisitos, referentes ao portal único de forma geral, não estou falando apenas de operador. Operador, produto, LPCO e DUI, nós temos esses pré-requisitos, inclusive DUI. O banco de dados da aplicação, ele tem que ser 12.2 acima. 12.2.1, 2, 3, tem que estar acima dessa versão, senão não funciona as integrações. O Java tem que ser superior a 1.8.0/121. Proxy. Se a empresa trabalha com proxy, tanto o Java quanto o Ecomex precisam estar configurados com o proxy necessário. E os patches na versão 110, o 0.58, e na versão 109, o EY, precisam estar aplicados no ambiente, porque esses patches têm ajustes na carga de atributos. E a carga de atributos, ela é base para tudo que vai ser feito na importação. E também ela tem um ajuste de uma alteração que será liberada na DUI em julho. Então, temos esses pré-requisitos para que os ambientes operem o portal único. Configuração. Temos poucas configurações que precisam estar concluídas antes de iniciar o processo. Tabelas do sistema. As tabelas do sistema, elas já foram configuradas através de scripts. Então, as empresas já receberam essa configuração pronta. São tabelas onde nós fazemos os apontamentos dos links para que o Ecomex interaja com o portal único através das APIs. Profile. Existe uma profile no sistema que indica para onde o Ecomex estará apontado, se para o ambiente de produção ou o ambiente de validação do portal único. Ponto importante, os dados de produção e homologação do portal único são diferentes. Então, não é aconselhável que, ora, aponte o ambiente para validação e depois mude essa profile no meio do caminho para a produção. Utilizem o ambiente de qualidade ligado na validação e o ambiente de produção ligado em produção. Em função dos códigos estarem todos diferentes, tanto de modelos de LPCO quanto de atributos, trabalhar com um apontamento duplo não é saudável para a operação. E subdivisão. Subdivisão são os estados e as províncias dos países estrangeiros. Na maioria das configurações dos sistemas internos, tipo Oracle, JDE, SAP, não é configurado o estado, geralmente é preenchido com EX. Então, por isso, o portal único não tornou esse campo subdivisão obrigatório. Porém, no Ecomex existe um setup que já foi feito pela NSI
nos PETs e liberamos a subdivisão para todos. Eu vou mostrar agora no sistema esses 3 pontos, ok? Então, agora eu vou entrar no e-commerce e vou fazer a apresentação do processo com vocês diretamente no sistema. Então, já estou logada no e-commerce e vou mostrar aquelas configurações. Então, dentro de profiles, nós temos uma profile chamada Ambiente Portal Único. Neste ambiente que eu estou usando, que é um ambiente de teste, a profile está preenchida com val. Então, no campo conteúdo, está indicando que este ambiente está apontado para o ambiente de treinamento. As tabelas do sistema. Existe a tabela 964, que é a tabela de transmissão de dados. Então, aqui nós temos os sites do Portal Único com os nossos apontamentos. Todos esses sites foram configurados pela INSI e não devem ser alterados sem prévia consulta ao suporte. E o último setup, que está dentro do módulo comum, Portal Único, Cadastros, Subdivisão, é o cadastro das províncias e dos estados. Então, aqui no Afeganistão, tem todos esses estados cadastrados. Na África do Sul, na República da Albânia, Alemanha, e assim por diante. Nós obtivemos esses dados do site da ISO, porque todos esses códigos que o Portal Único controla são os códigos ISO, diferente do Syscomex. Syscomex controla por aqui, 023. O Portal Único controla como DE, no caso da Alemanha. E aí os códigos ISO são os códigos que estão aqui. Não é um setup obrigatório, não precisa ser preenchido no processo, mas nós deixamos aqui já configurado, caso um dia isso seja obrigatório, a empresa queira utilizar. Nós vamos fazer um depara, caso alguma empresa tenha esses dados no cadastro. Então, de operador estrangeiro, é apenas isso. Aí, como que é feito o controle do operador estrangeiro no sistema? No módulo da importação, nós temos dentro dos cadastros as entidades, onde são catalogados os fornecedores, corretores de câmbio, empresas, seguradoras, clientes nacionais, bancos. Então, tem N tipos de entidades que são tratadas aqui nos dados mestres. Todos estes eu preciso registrar no Portal Único? Não, eu preciso registrar no Portal Único os do tipo fornecedor e somente os estrangeiros, ou seja, aqueles cujo país seja diferente de Brasil. Então, os estrangeiros, como nesse exemplo aqui, eu tenho uma entidade dos Estados Unidos. Da mesma forma que nós temos as entidades, nós temos os fabricantes, onde eu também tenho os dados da entidade no exterior. Então, aqui nós temos o dado do fabricante da mercadoria. Nessa base, vocês vão ver dados fictícios, tá? E neste exemplo, nós temos um cabeçalho de fabricante com vários endereços. A integração SAP não tem essa situação. Na integração SAP, é sempre um para um, como está aqui, por exemplo, um código e um endereço. Nas integrações com o RP Oracle, nós podemos ter um código e vários endereços, tá? Isso tanto para fabricante quanto para entidade. A entidade, geralmente, ela é uma VIL, uma IDOC, ela tem origem no RP. Então, os dados de código, nome alternativo, os dados de endereço, as empresas a que este fornecedor está vinculada e os dados de contato têm origem no RP. Isso significa o quê? Que no e-commerce é apenas uma visão. Então, eu não posso modificar nada nesta tela no e-commerce. Se a minha origem é no Oracle, é no SAP, é lá que eu tenho que fazer qualquer alteração. Nesta tela, eu não posso fazer alteração nenhuma. Já os fabricantes, algumas empresas têm integração,
que se comporta igual às entidades, então eu não poderia alterar nada aqui se fosse integrado, e outras empresas não têm essa informação standalone, ou seja, a empresa cadastra no e-commerce do fabricante. Sendo assim, ela pode alterar nesta tela os dados do fabricante. Então, aí precisa analisar cada caso para ver como que na sua empresa o fabricante é tratado. Se ele não for integrado, ele pode ser cadastrado e alterado no e-commerce. Se for integrado, somente no RP. Diferente das entidades que têm as empresas atribuídas a ela, o fabricante não tem botão empresas aqui. Isso indica que o fabricante ele pode ser utilizado por todos os CNPJs do e-commerce, tá? Essa aba catálogo de produtos, eu vou falar para vocês depois. Então, por enquanto, eu gostaria de informar onde ficam os dados mestres do operador estrangeiro e do fabricante. Então, entendam, fabricante como fabricante e entidade como operador estrangeiro. Vamos para o portal agora. Comum, comum, portal único. Nós fizemos um saneamento de menu, mudamos algumas coisas no menu para ficar mais claro para os usuários, e nós vamos liberar no patch essa semana essa reclassificação de menu. As pessoas não vão perder os privilégios, tá? Só vai ter uma reclassificação. A documentação, que é o manual do usuário, também está sendo alterada para refletir os menus. O menu estava muito segregado, estava difícil de localizar as informações. Então, nós temos aqui catálogo de produto, operador estrangeiro. A primeira coisa que eu preciso saber, quais são os operadores e fabricantes que eu ainda não cataloguei. Então, nós temos uma tela aqui de monitor de entidades e fabricantes. Eu vou executar sem filtro nenhum. Então, nesta base, eu tenho tenho 16, na verdade, aqui, ó, 16 fornecedores e fabricantes que eu ainda não cataloguei no portal único. Aí eu preciso enviar esses dados para o portal. Aí eu tenho algumas opções para fazer este envio. Nesta tela, o que eu posso visualizar aqui? Eu tenho hiperlinks, que eu posso fazer ordenação de campos. Tá? Todas essas colunas que têm um traço embaixo são hiperlinks, que eu posso ficar fazendo ordenação de acordo com a minha necessidade. Eu vou pegar aqui esse fabricante que eu criei de exemplo, o Fornec 5. Esse fornecedor 5, o código dele é o código que vem do RP, o nome, o código do endereço, o endereço, concatena, tá? O endereço em número. Subdivisão fica vazio, porque hoje eu não tenho o depara preenchido. A cidade, o país, o código ISO do país, se houvesse um código postal no cadastro, seria retornado aqui, e o e-mail. Então, através de um duplo clique aqui nesse campo código da entidade, eu abro o cadastro. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês aqui é o que está aqui nesse cadastro. Então, código, nome alternativo, não tem aqui, tá? Código do endereço, ó, concatenou endereço e número para o campo endereço. Então, os dados que vocês estão vendo aqui são os dados mestres que foram inseridos no RP. Eu posso fazer essa carga em massa ou eu posso fazer essa carga 1 a 1. Primeiro, eu vou fazer 1 a 1 para mostrar a estrutura, depois eu faço em massa. Como que eu sei qual é fabricante e qual é fornecedor? Aqui no final, a gente tem uma última coluna chamada FAB, que é para a indicação do fabricante. Os que têm o flag marcado são fabricantes. Os que não têm são operadores estrangeiros. Então, o meu Fornec 5, ele não é um fabricante, ele é um operador estrangeiro. Eu vou marcar aqui e vou conferir. Todos os campos que são obrigatórios, que são os na cor amarelo, estão preenchidos? Estão. Isso significa que eu vou poder fazer a carga. Se alguma informação aqui amarela estivesse vazia, a tela exibiria uma mensagem e eu não poderia carregar. Daria uma mensagem de erro. Então, eu vou simular aqui para vocês esse exemplo. Eu vou apagar a cidade e vou salvar.
cidade apagada. Aí eu vou reconsultar aqui. Cidade sumiu. Se eu marcar aqui e tentar carregar, criar operador, nome da cidade obrigatório. Então, dados obrigatórios que estão vazios não me permitem seguir com o cadastro do operador. Então, eu voltei a cidade aqui e vou dar sequência. Por que que eu alterei nessa tela? Porque a minha base não tem integração, essa base ela é standalone. No caso de vocês, a alteração seria no RP. Se estivesse faltando a cidade, eu teria que preencher lá. Então, eu selecionei aqui o meu fornecedor. Reparem que eu não tenho código TIM para esse fornecedor. Eu não recebi essa informação do lá de fora. Eu pedi para o meu fornecedor e ele não me passou. Eu posso continuar? Pode. O Portal Único retirou a obrigatoriedade do código TIM. Então, eu não preciso mais ter um código TIM informado para fazer a carga. Porém, se eu tiver um código TIM, eu posso preencher aqui. E essa informação será levada para o catálogo de produtos. Eu vou fazer o primeiro sem código TIM, para vocês verem que aceita. Então, eu vou marcar aqui e vou clicar no botão Criar Operador. Carga realizada com sucesso. Como eu selecionei apenas um operador, o sistema já abre esta tela para mim. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter vindo aqui e marcado mais de um operador, ou marcado todos e clicado em criar operador. Neste caso, a carga ela vai ser feita em background e aqui tem o número do evento. Eu dou um OK, aí eu vou clicar aqui no evento e vou visualizar o meu evento. Aqui eu tenho um erro na criação dos meus operadores. Por quê? Porque foi informado o código TIM repetido. Não é aceito um código TIM igual para o mesmo país. Então, tanto a carga manual quanto a carga em background, se não passar nas validações iniciais e checagem de alguns campos, o e-commerce não carrega o fabricante, ok? Então, eu vou pegar outros dois agora. Temos de novo o log de evento. Tem um job que fica rodando. Neste exemplo aqui, passou. Então, eu tenho o operador 1011 e o operador 1012, que foi criado com sucesso. Como que eu faço a busca dessa informação? Tem uma tela de acompanhamento e transmissão. Nessa tela de acompanhamento e transmissão, eu posso filtrar a empresa logada, os meus registros e todos, ou só os ativados, só os rascunhos, tem diversos filtros que eu posso usar aqui. A tela sempre vai exibir o último atualizado primeiro. Então, os três que eu acabei de utilizar, o primeiro aqui, ó, que eu criei sozinho, depois os outros dois que eu criei em massa, eles ficam disponíveis aqui para mim. Então, a partir daqui, eu posso fazer os acompanhamentos. Se eu der um duplo clique, eu consigo abrir o registro e checar o ID. Ó, o 1011 foi um dos que eu carreguei em massa. O 1012 também. Já o Fornec 5, que foi aquele que eu carreguei sozinho, ele também está aqui. Então, quais os próximos passos a partir daqui? Todos os fornecedores que eu precisava carregar, os fabricantes, eu carreguei. Então, operadores carregados. Qual que é o próximo passo? Os dados que migram para essa tela são os dados do cadastro de fabricante, nesse caso não é, porque não está marcado aqui o flag, ou da entidade. Aí, se eu carreguei esse registro em janeiro e não dei andamento nele, e eu não tenho certeza mais se os dados que estão aqui estão corretos, eu clico aqui no botão atualizar, o sistema vai buscar no cadastro de origem os dados que constam no cadastro de origem e vai sobrepor. Ele está te avisando aqui se você deseja seguir desta forma. Sim, no meu caso, como eu acabei de carregar, estava tudo igual,
ele não atualizou nada. Se eu tivesse feito alguma alteração, ele atualizaria. Então, aqui eu vou simular uma alteração. Eu vou colocar aqui em cima, no nome do fornecedor, mais uma informação. Alterado. Aí eu vou consultar esse registro aqui de novo e vou clicar no botão atualizar. Atualizado com sucesso. Então, reparem que foi atualizado o nome. Isso poderia ter acontecido com qualquer campo, ok? Então, esse botão é para isso, para buscar os dados do cadastro e atualizar aqui. Quando eu faço isso? Quando está um tempo aqui que eu não tenho mais certeza, eu atualizo, para garantir que eu não vou transmitir nenhuma informação indevida. Então, o código da entidade, geralmente o código do RP, né? O código do endereço da entidade, e aqui esse código interno, ele ficou com o código de endereço da entidade, porque ele é um campo pequeno, e nas integrações como Oracle, onde cada endereço tem um código, se nós repetíssemos o código oficial da entidade, poderia ter dois com o mesmo código e o portal único não aceitaria. Esse ID é o ID do Ecomex. Então, se vocês precisarem abrir chamados para o suporte, muito importante informar o ID. É por aqui que nós fazemos o rastreamento. Esse dado não vai para o portal único, ok? O código TIA está vazio, porque eu não tenho, eu vou manter assim. A subdivisão. A subdivisão é uma love para aquela tela que eu mostrei lá no início da configuração. Eu não vou preencher. Isso deveria vir do RP se tivesse. Aba identificação adicional. Essa aba, ela não está em uso hoje, mas nela, o Portal Único disponibiliza dados de agências internacionais. Então, se eu sei que esse meu fornecedor, ele tem um código em uma agência internacional, eu posso cadastrar. Então, vamos supor aqui que eu tenho o código desse fornecedor nessa agência. Eu vou colocar uma informação fictícia, tá? Coloquei aqui e salvei. Posso pôr quantas agências eu souber. Não é obrigatório informar este dado. CNPJ raiz. Neste campo, eu posso ter um CNPJ raiz, se eu trabalho com uma raiz única, ou eu poderia ter aqui, se estivesse habilitado para este fornecedor, mais de um CNPJ raiz, diversas raízes. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Aqui, por exemplo, ó, então, olha a diferença. Aqui eu tenho uma raiz, se eu sou uma empresa que eu só tenho uma raiz cadastrada no e-commerce, vai aparecer desse jeito. Se eu sou uma empresa que tenho várias raízes cadastradas no e-commerce, pode aparecer assim. Do que depende? Depende do botão que tem de empresas no cadastro de fornecedor, ou se for fabricante, ele retorna de todas as empresas ativas. Deixa eu mostrar um que não é. Esse daqui não é. Vamos ver se esse também é fabricante. Esse também é fabricante. Ó, eu só estou com uma aqui para testar fornecedor, mas eu acho que vocês entenderam a lógica desse campo. Então, quando eu tenho uma raiz, eu posso transmitir só dessa, e se eu tivesse várias, eu marcaria todas e poderia transmitir uma única vez o dado para todas as raízes, ok? Então, aqui, além dessa informação, eu tenho histórico, posso visualizar históricos desta raiz e também posso visualizar históricos das abas dados básicos e identificação adicional. Só isso é suficiente para eu fazer a transmissão? Vamos reparar que não. Clico em transmitir, não é possível transmitir o operador, pois o mesmo não está conferido. O que é essa conferência? Como que eu garanto que esse dado, ele é um dado saudável para que eu transmita para o portal único? Temos um cheque que é feito aqui na tela.
através desse símbolo, onde eu marco se eu conferi. Conferido com sucesso. Agora eu posso fazer a transmissão. Eu marquei e vou clicar em transmitir. Vai pedir o meu certificado digital. Se eu só tenho o meu na minha máquina, não uso de outra pessoa, eu posso marcar lembrar certificado e todas as vezes que eu for fazer uma transmissão, não vou mais precisar escolher. Ele vai escolher sozinho para mim. Eu não vou marcar. Cliquei em OK. Operador transmitido com sucesso. Reparem que foi preenchido versão, situação ativado, status transmitido, a data que eu enviei e o horário, e o mais importante, o código deste operador no portal único. Então, agora eu vou lá no portal único. Eu vou acessar o portal único. Estou no ambiente de validação, aqui sim está Val. Vou acessar como importador, marcar que não sou um robô, e acessar com certificado digital, porque eu tenho certificado digital. Acessei. Agora eu vou em produtos, aqui pode ser também catálogo de produtos, operador estrangeiro, consultar. Então, aqui eu pesquiso por raiz. Se eu tivesse transmitido para mais de uma raiz, eu teria que alternar as raízes para fazer a consulta. Eu posso pesquisar pelo país, pelo código, pelo número TIM, pelo nome ou pelo código interno, que é o código do endereço. Eu vou pesquisar pelo código do operador. Consultei, o meu operador está aqui. Então, aqui eu tenho a raiz que eu transmiti, o país, número TIM está vazio, o código do operador, que é um código retornado pelo portal. Nós não temos ação nenhuma no e-commerce sobre esses três campos. São os três retornados pelo portal único. O nome, o e-mail, código interno, código postal estava vazio, o endereço, a cidade e a subdivisão estava vazia. A agência que eu preenchi foi transmitida para cá. Aqui no histórico, eu tenho a ativação. Então, eu tenho armazenado esses dados aqui no portal único. Agora, eu vou voltar lá no e-commerce. Vou voltar aqui no e-commerce e vou fazer uma seguinte alteração. Eu quero colocar o código TIM desse fornecedor. O fornecedor me ligou, me passou o código TIM. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no cabeçalho, alterar código TIM, alterar o código TIM, todos os CNPJs ativados serão retificados. Deseja continuar? Sim. Se eu tivesse mais de uma raiz, todas seriam abertas para essa substituição. Então, eu vou simular aqui um código TIM qualquer, tá? É um chute aqui só de um código TIM. Preenchi e salvei. Eu preciso conferir novamente. Então, eu confiro, ok, volto aqui no CNPJ raiz, reparem que ele mudou para rascunho, retificação, aguardando transmissão. Então, é só eu marcar e fazer a transmissão. Gerou a versão 1.1 e agora eu tenho aqui o código TIM. Eu vou voltar lá no portal, eu tenho que consultar de novo para atualizar a página, tá? Não é instantâneo. Consultei, cliquei no operador e eu vou visualizar o meu código TIM. Então, aqui está atualizado e aqui no histórico eu consigo ver que foi desativado e ativado. Aí uma pergunta pertinente. Por que aqui aparece desativado no portal e no e-commerce não aparece desativado no histórico? Aparece como rascunho, ativado e rascunho. Porque na API tem que mandar o registro como desativado, apesar dele não ter sido desativado. A estrutura do portal é desta forma, tá? Na verdade, eu não desativei, eu só fiz uma retificação. Aqui no histórico, o histórico é por raiz, então eu estou aqui nessa raiz posicionada, estou vendo a raiz dela, o histórico dela. Então, a data das operações, quem fez a origem, primeiro ele nasceu no e-commerce, depois ele foi enviado para o portal 1. O que foi feito? Primeiro uma inclusão, depois 3 alterações. O código do operador, no último eu coloquei o código TIM, a versão que ele foi enviado e depois ele foi retificado, eu visualizo aqui. Já nesse histórico, que é o histórico da capa e dessa aba,
eu vejo que eu incluí, eu fiz uma alteração, eu alterei o nome, né? Que eu carreguei lá dos dados mestres. Aí eu incluí a agência nos dados de identificação adicional, e depois eu fiz uma retificação, que foi o código TIM. Então, aqui eu consigo acompanhar tudo que é feito no sistema. Detalhe importante, fica gravado o nome da pessoa que fez cada operação. Como que eu criei esse operador estrangeiro? Eu fiz uma carga, eu usei a tela de monitor e carreguei. Quando eu conferi esse registro, no rodapé da tela sempre marca quem foi a última pessoa que fez a conferência, ok? Nesta tela, eu também posso gerar o arquivo JSON. Eu tenho dois arquivos JSON, um da capa, onde eu gero da capa com todas as raízes, e um exclusivo desta raiz, que aí o JSON fica aqui em cima. Para qualquer um dos dois, a estrutura é a mesma, só que um consta dados de uma raiz e o outro de todas. Então, essa é uma estrutura técnica que é relevante para os técnicos fazerem a manutenção do sistema ou prestarem um suporte, ok? Então, voltando aqui no e-commerce. Essa tela me permite outras ações. Eu posso fazer uma retificação de qualquer outra informação. O que que eu posso mudar? Para eu fazer uma retificação, eu tenho que marcar a raiz e clicar no botão retificação. O registro, ele é aberto para retificação. Eu não posso mudar os dados mestres por essa tela. Se eu precisar retificar alguma coisa de dados mestres, eu tenho que alterar o cadastro no RP, entrar nessa tela, clicar em atualizar para depois fazer o envio. Então, supondo que eu não posso retificar nada aqui sendo um fornecedor, eu vou tirar a agência. Ah, essa agência não é mais válida. Removi a agência. Confiro novamente e faço a transmissão. Está aberto para retificação e na posição de rascunho. Transmitir. Foi ativado, versão 1.2. Aqui no histórico, consta para mim a alteração, e no histórico geral, consta que eu fiz uma exclusão deste dado aqui, que foi a agência, tá? Então, está registrada a minha retificação. Se eu for no portal único, eu preciso constar de novo, eu vou conferir que eu não tenho mais agência aqui na parte de baixo, porque eu removi. E aqui no histórico consta que eu fiz uma nova versão. Diferente do e-commerce, que tem todos os detalhes de histórico, aqui no portal você não consegue saber o que você mudou sem clicar aqui dentro da versão. Então, clicando na versão, você consegue ver a versão oficial. Vou clicar na outra, na 1.1. Eu consigo ver que ainda tinha agência. Na outra versão, eu não vejo mais a agência. Então, não é na tela, você tem que ficar abrindo o registro para você ficar comparando a olho nu, né? Qual a diferença entre um e outro. Então, nesse ponto, o e-commerce tem um ótimo facilitador. Eu também posso desativar esse registro ou eu posso criar uma nova versão. Não faz sentido eu criar uma nova versão na posição que está aqui, já está ativado. Eu não preciso criar nova versão para isso. Nova versão se aplica para quando o registro está desativado. Então, vamos supor que eu não vou mais usar esse operador estrangeiro, não tenho mais contrato com ele. Eu quero desativar para garantir que ninguém vai utilizá-lo indevidamente. Marco as raízes, clico no botão desativar. Ele pergunta se eu tenho certeza, e ele já enviou, já foi desativado. O fato da minha confirmação já desativou no portal. Então, se eu volto aqui no portal, para eu ver de novo, eu tenho que apertar aqui, ó, exibir registros desativados, senão ele some. Cliquei aqui, consultar, eu vejo ele aqui com o status desativado. Como que eu ativo novamente essa entidade? Só tem um jeito. Eu não consigo retificar, é bloqueado, o portal não permite. Eu não consigo transmitir, porque já foi transmitido. Eu não tenho como desativar de novo. Eu só tenho uma opção aqui, nova versão. Aí ele coloca aqui sim,
Quando eu faço isso, eu sou obrigada a fazer alguma retificação. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma nova agência, salvei, conferi e faço a transmissão. Para enviar é sempre o botão transmitir. Reparem que ele mudou a versão para 2. Antes era 1 e agora a versão é 2. O que que significa? O que que antes era 1 e agora virou 2? 1, 1.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, infinito, são as retificações. 1 é o primeiro registro, aí 1.1, uma retificação, 1.2, duas retificações e assim por diante. Quando muda o número de 1 para 2, para 3, para 4, significa que a pessoa fez uma alteração de versão. Então, aqui eu tenho uma nova versão e eu incluí uma outra agência. O que mais eu posso fazer aqui? Eu preciso retificar, tem um dado incorreto. Cliquei aqui no botão retificar, ele abriu para retificação. Aí eu olhei para o registro e falei, nossa, abriu o registro errado. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho como desfazer, não tenho um botão desfazer aquilo que eu fiz errado, mas eu tenho um consultar. Eu clico aqui e clico em consultar. O e-comics, preciso conferir o registro. Ele deu que não pode porque eu não conferi. Toda vez que eu abro, ele reabre a conferência. Marquei como conferido e vou em consultar. Ele deu uma mensagem aqui, ó. O que que ele falou para mim? Que eu não, a raiz está com status retificação, aguardando transmissão. Por isso, não pode ser consultada. Faça a sua transmissão e tente novamente. Então, eu teria que vir aqui e fazer essa transmissão de dados. Operador transmitido com sucesso. O que ele fez aqui? Ele transmitiu a 2.1. Porém, a nossa intenção nesse botão consultar é capturar a consulta lá do portal único e recolocar o status que estava anteriormente aqui. Houve uma mudança na funcionalidade e agora está bloqueado. Eu não posso fazer a consulta porque eu fiz uma modificação de status. Então, se eu errei, eu tenho que transmitir de novo. Eu tenho aqui uma retransmissão com o 2.1 e aqui todos os status. Voltando para o e-commerce. Então, nessa tela, nós abordamos todas as funcionalidades que eu tenho aqui na tela. Lembrando que os hiperlinks aqui são de ordenação, tá? Podem ser utilizados para ordenar. Aqui eu tenho todas as alterações e no histórico, a agência que eu incluí depois, eu também tenho ela aqui. Através de um duplo clique, eu posso abrir o registro original. Como mais eu posso operar o e-commerce? Então, eu mostrei para vocês fazendo um caso. Eu quero mostrar fazendo mais de um. Eu já fiz a carga em background. Aqui no acompanhamento, eu tenho os dois registros que eu fiz, né? Que eu criei. Eu fiz um filtro não conferido. Os dois registros que eu criei lá anteriormente, o 10.11 e o 10.12, eles estão aqui. Eu poderia fazer transmissão em lote por aqui? Posso. Clico aqui e transmito. Porém, o meu problema, eu não conferi esse registro. Como que eu faço para conferir? Eu tenho que ficar abrindo um por um? Se eu tenho 1.000 operadores para enviar, eu vou conferir um por um? Não. Temos uma tela de conferência em massa. Então, eu vou executar aqui. Eu tenho todos os que eu ainda não conferi. Então, eu vou localizar os dois que eu vou utilizar, que é a entidade 363 e o FAB 003.
FAB 003 e a entidade 363. Eu marco os dois e clico em conferir. Os operadores selecionados foram conferidos com sucesso. Eu poderia ter feito isso para tudo que tem nessa tela. Aí, se tivesse alguma divergência, essa tela apontaria alguns erros no momento da conferência. É só marcar e conferir. Então, eu vou voltar aqui e vou verificar. Eles não estão mais aqui no não conferido, porque eu já conferi. Vou mudar o filtro. Eles estão aqui em cima, como rascunho, aguardando transmissão. Porque o campo código do Pucomex está vazio, porque eu não transmiti ainda. E não tem código TIM, porque eu não informei. Se eu tivesse informado, teria carregado. Então, este daqui e este daqui eu vou transmitir em massa. Enviar para o portal único. Vai pedir o meu certificado, eu vou informar e vou fazer a transmissão. Verifique o evento 730. Ele não está mais aqui porque o status dele não é mais rascunho, é ativado. Então, se eu vier aqui, eu já consigo ver eles aqui, ó. Mas eu poderia vir e olhar o status. Eu já vejo aqui que ele está transmitido com sucesso, ó, o 1011 e o 1012, ambos com sucesso. E o semáforo ficou verde, porque eu transmiti com sucesso. Agora, vamos supor que eu não quero... Deixa eu abrir todos os registros. Vou pegar esse daqui. Esse daqui é um exemplo de um fornecedor onde eu tenho 3 raízes na minha empresa. Está ativado para esta raiz aqui, que é a 48539.407. Para essa está desativado e para essa daqui está no rascunho. Eu quero transmitir para essa. Ele vai pedir o meu certificado e ele deu um log. Quando ele dá esse log para abertura aqui, é porque ele deu algum problema. Então, ele deu um ID aqui de transmissão. Vamos ver o que ele vai aparecer aqui. Ele não fez a transmissão. Ele colocou o evento e retornou que o usuário logado não é representante. Então, eu não posso representar aquela raiz de CNPJ. Ok? Aqui eu tive 2 logs de evento. Se eu voltar nessa tela de acompanhamento e clicar aqui, eu vejo que não... Opa, deixa eu atualizar. Grupar, ele aqui está retornando a mensagem de que os dados informados e a versão, que eu não posso fazer a desativação. Mas que não foi esse CNPJ que eu usei. Deixa eu trocar. Agora sim, foi esse aqui, ó. Estava no CNPJ errado. Eu não sou usuário logado desta raiz. Para esse mesmo fornecedor, eu tenho uma transmissão de desativação para esse CNPJ e tenho um outro erro para o CNPJ de baixo. Apesar dele ter sido ativado, em algum momento ele apresentou erro. Nessa tela, eu também posso fazer a inclusão. Eu poderia vir aqui e fazer na mão, escolher um fabricante ou um fornecedor e fazer tudo na mão. Aí não seria via carga do e-commerce, seria manual. Então, aqui apareceria manual, daqui para frente é tudo igual. O que é mais importante nesta operação? Na tela de monitor, eu posso decidir que eu quero transmitir os meus operadores que eu usei em declarações de importação nos últimos 2 anos. Eu coloco o filtro e eu vou ter aqui retornado os operadores que eu ainda não enviei, que eu usei nos últimos 2 anos. Posso fazer esse filtro por PO aprovado. Posso fazer para todos. Posso escolher se eu quero só os fornecedores ou só os fabricantes, ou posso escolher todos.
Independente do que vocês escolherem, a visão aqui vai ser sempre a mesma, aplicado ao filtro que foi indicado. Eu posso extrair para Excel os dados dessa tela, eu marco os registros que eu quero e posso extrair para Excel. Os dados estão aqui. Então, os dados que eu extraí lá, de lá, eles estão aqui. O que que eu posso fazer com este Excel? Eu posso preencher os dados que faltam e carregar através de uma carga via Excel, ou simplesmente eu posso usar para consulta, tanto faz. Eu vou preencher aqui e vou carregar. Então, eu vou preencher um código TIN da primeira linha. Da segunda linha e da terceira linha, eu não vou preencher nada, eu vou deixar como está. Então, aqui eu preenchi só o código TIN. Porque os outros dados que são obrigatórios, eles já estão preenchidos. Talvez ele vá criticar aqui a raiz que eu não informei, mas nós vamos carregar sem a raiz. Essa tela, essa planilha também serve para eu carregar dados de histórico. Se eu já tivesse dados do Pucomex, eu poderia preencher o código do Pucomex aqui. Toda célula tem um comentário. Eu poderia mudar o status se eu estivesse carregando dados do portal. Aqui eu estou carregando os dados do Ecomex mesmo. E a situação e a versão também servem para carga de história. Então, eu vou manter assim, só mudando o código TIM. Vou fechar. Deixa eu só confirmar se salvou, porque o meu Excel me deu uma mensagem de erro. Salvou. Agora eu vou voltar no Ecomex. Eu vou deixar minimizado aqui, para a gente poder reconstruir depois os três que eu peguei, que são esses três aqui. Então, eu venho aqui, carga em massa via Excel. Eu seleciono o local onde está a minha planilha. Seleciono a minha planilha e carrego. Aí o tempo de carga vai depender da quantidade de dados. Ele vai executar em background e vai retornar um log aqui para mim. O log eu posso consultar dando um duplo clique neste campo. Então, aqui ele começou a processar e ele retornou para mim. Então, a aba tinha 19 colunas. Informações do endereço estão divergentes com o cadastro do fabricante. Então, tem alguma coisa ali que não está batendo. Então, ele deu uma mensagem de erro para mim. Na linha 2, ele consta que fez a inclusão com sucesso. Ainda na linha 2, ele exibiu outra mensagem, que devido à desativação do operador estrangeiro foi excluído os vínculos com o operador. As informações do endereço estão divergentes com o cadastro da entidade, então ele não carregou. E aqui está faltando o CNPJ, mas não tem problema porque ele deduz do cadastro da entidade. Então, embora eu tenha carregado, alguns dados ele consta como divergente. Mas então uma pergunta assim, Isabela, por que que está dando divergência se você acabou de constar o monitor e carregou? Quando eu opero em standalone, eles sumiram daqui. Eu posso mexer nessas informações quando eu opero standalone. Quando eu opero integrado, não, eu não posso mexer. Standalone eu já posso. Então, eu poderia ter vindo aqui e colocado algumas coisas. Então, essa tela, ela armazena dados do dia que eu salvei a informação. Então, se eu vir aqui,
Fiz a inclusão de dados e mantive, ele vai criticar se eu estiver carregando uma planilha. Que não vai ser o caso de vocês, porque o ambiente integrado não pode fazer essa alteração. Agora eu vou checar lá na tela de acompanhamento os IDs que ele criou. Foi o 14 e o 15. Teve um deles que ele não fez a carga. Eu venho aqui na tela de acompanhamento. O 14, o 15. Esse é da outra vez. Ele carregou o 14 e o 15. Então, os dados da planilha, onde eu coloquei o código TIM, ele migrou para cá. O outro que eu não tinha atualizado o código TIM, ele veio mesmo sem ter o código TIM. Então, ele fez a criação. Vamos supor que depois que vocês fizeram toda a transmissão de operador estrangeiro lá para o portal único, vocês tenham percebido que alguns dados mestres foram alterados. Como que é feito esse monitoramento no e-commerce hoje? Existe uma tela de controle de alterações. Esta tela, ela exibe todos os registros que foram alterados. Então, aqui em cima, eu tenho o job. É um job que ele pode ser processado uma vez por dia ou de tempos em tempos, conforme a empresa desejar, e esse job verifica alterações realizadas nos dados mestres. Então, aqui, tudo que está em vermelho é que foi alterado nos dados mestres. Endereços, cidades, país. País não pode ser alterado nos dados mestres do Portal Único. Se acontecer essa situação, tem que desativar o registro e criar um novo. Não pode mudar o país. Nem no RP vocês vão poder mudar o país se vocês já transacionaram dados naquela entidade. Tá? Aqui é uma simulação. Se alterar, eu consigo verificar, mas no dia a dia, alteração de país não vai acontecer. Aqui tem e-mail alterado, ó. Detalhe simples. Essa tela me permite o quê? Posso extrair tudo para um Excel, vai extrair marcado de vermelho. Posso configurar avisos para que uma pessoa receba essa planilha uma vez por dia. Então, aqui o meu e-mail está configurado com esta mensagem. Aí eu vou lá no meu e-mail, eu vou mostrar para vocês. A mensagem vem dessa forma. Aviso de controle de alterações do operador estrangeiro. Operadores estrangeiros com dados mestres alterados. Verifique. A planilha veio em anexo. Eu abro no Excel. O Excel hoje não tá funcionando direito. Vamos ver se eu consigo visualizar. Não estou conseguindo. Mas a planilha viria aqui em anexo. Eu vou abrir ela por aqui para vocês verem o formato. A planilha que vai no anexo é igual a essa. Então, os campos em vermelho indicam as alterações nos dados mestres. É exatamente igual a esta daqui. Eu não vou fazer nada com essa planilha, é só para avisar alguém que teve alteração. Aí, o que eu posso fazer nesta tela aqui? Eu posso vir aqui, marcar a entidade. Aqui eu tenho uma visão agrupada, onde ele elimina as raízes. Se eu não agrupo, eu vejo por raiz. Então, o mesmo item, ele pode se repetir mais de uma vez, ok? Então, eu vou pegar esse daqui, que é o 3346. Ele teve o código TIM retificado e o e-mail. Eu vou clicar no botão retificar, posso fazer a retificação por aqui. Ele pergunta se eu tenho certeza,
ele vai me dar um log, final 66. Retificação com sucesso. O ID é o 252. Então, eu posso entrar pela tela de manutenção, digitar o ID 252 e verificar que ele já trocou o e-mail para mim e o código TIM. Aí eu confiro, marco as raízes que eu posso transmitir, eu vou marcar todas para forçar o erro e vou transmitir. Eu só vou conseguir fazer da 68, que é a raiz que eu tenho acesso. Então, ele ativou, e para os outros dois, ele vai exibir que eu não tenho perfil. Então, tá aqui, ó. Não tenho perfil para essas duas raízes, e para a outra ele transmitiu com sucesso. Então, o registro foi retificado. Aqui no histórico, nós podemos ver que foi alterado o código TIM e o e-mail. E, por último, uma funcionalidade muito importante. Carga de arquivo JSON do portal único. O que que é essa carga de arquivo? Lá no portal único, existe a opção de fazer todo o cadastro do operador pelo portal único. Então, aqui eu tenho vários operadores que eu inseri no decorrer aí do tempo. Não estou conseguindo gravar. Então, eu inseri todos esses aqui. Eu posso extrair. Eu antecipei o meu trabalho, agora eu quero carregar tudo no e-commerce. Eu tenho como? Tenho. Informações importantes. O que precisa estar coerente para que eu faça a carga? A raiz tem que existir. O país da entidade tem que ser igual ao que está aqui. Se houver algum código TIM na entidade, tem que estar igual a que está aqui. E todos os demais dados que estiverem informados aqui tem que estar no e-commerce. Se alguma coisa aqui não bate, a carga não vai subir. Então, ponto importante, os dados mestres têm que ser respeitados. Aí eu venho aqui na opção de operador estrangeiro, exportar. Mensagem muito importante. Serão exportados os dados do catálogo de produtos atualizados até 21/5/2024, às 4 horas da manhã. Os dados cadastrados depois desse horário estarão disponíveis para exportação somente no dia seguinte, ou seja, essa atualização o portal só faz uma vez por dia de madrugada e é sempre às 4 da manhã. Se por alguma urgência eu precisei cadastrar os operadores no portal hoje e quero subir no e-commerce hoje, via essa exportação de dados, não tem como. Só amanhã, ok? Dado muito importante. Aí eu cliquei em exportar, ele mostra a raiz. A exportação é por raiz. Se eu trabalho com 5, 6 raízes, eu teria que fazer isso 5, 6 vezes. Eu posso escolher se eu quero exportar operadores desativados, sim ou não. Eu não quero desativados, então eu não vou marcar. E vou clicar em exportar. Então, foi gerado para mim um arquivo zipado com um JSON dentro. Aqui tem todos os operadores que eu tenho hoje na minha base, nesta raiz no portal. Eu vou voltar lá no e-commerce, na tela de carga de arquivo JSON do portal único, vou indicar a pasta. Não preciso descompactar. Escolho o zip e vou dar um carregar. Eu tenho vários dados lá, então vai levar alguns segundos aqui para subir, tá? A gente vai aguardar um minutinho, enquanto esse evento ele é executado em background. Eu vou aguardar um pouquinho aqui enquanto ele sobe. Temos o log. O início do processamento com o fim de processamento e o arquivo que foi processado. Então, agora eu começo a ver os problemas. Logradouro
não está igual. Logradouro não cadastrado. Logradouro não cadastrado. Logradouro é o endereço, tá? Cidade está divergente do cadastro. Código da subdivisão do país está divergente. Então, tudo que não bate vai aparecer aqui. Este daqui, por exemplo, que é o ID 698, ele foi atualizado. Então, nós temos os erros e aqueles com só o indicador são os atualizados. Aí, quando a empresa faz isso, ela tem que analisar um por um. Isabela, eu tenho como fazer filtro de exportação de arquivo? Não. Uma vez que você optar por exportar, você exporta a base toda. Ah, mas eu já subi tudo que tinha até o dia de ontem, só quero de hoje para frente. Não consigo. No portal não tem essa opção de fazer filtro. Eu até levei já isso para a pauta, para o Procomex, para verificar se existe a possibilidade de inserir um filtro. Porque hoje a massa de dados pode ser até pequena, mas no futuro pode ser uma massa maior e pode ter um quesito urgência aí que você queira carregar apenas alguns dados de um dia específico. Então, eu vou pegar esse ID, 650, que ele foi atualizado. A única raiz que é possível de ser atualizada é essa daqui, porque a outra eu não extraí, tá? Então, essa daqui é a que pode ser atualizada. Não, aqui não tinha nada divergente, senão teria aparecido. Eu não tinha mexido em nada no dado, senão ia ficar logado aqui que tinha uma alteração no portal. E eu não tenho, então ele só manteve o que estava. Estou fazendo só uma anotação aqui, tá? Para eu lembrar uma coisa. Bom, vamos ver quantos dados aqui. Temos 144 registros que nós inserimos com o CNPJ da INSI lá no portal. Ou se eu quisesse carregar tudo, eu teria que verificar tudo que foi alterado, que eu mexi direto no portal, para poder fazer uma validação aqui. Acertar os dados e carregar de novo. Não tem problema eu carregar 50 vezes a mesma planilha. Não vai fazer diferença, ok? E aqui no monitor vai restar somente aqueles que eu ainda não transmiti. Todo o resto não consta mais aqui porque já foi transmitido. Aí o que mais tem de importante na funcionalidade? Eu vou pegar esse registro aqui, que é o fabricante 5, que eu fiz junto com vocês, e vou checar no cadastro do fabricante. Aqui no cadastro do fabricante, nós criamos a aba Catálogo de Produtos. Então, eu consigo ver que para esse daqui, eu já tenho um código lá no portal. Essa visão eu também consigo ter se eu acessar direto pelo módulo da importação. Então, importação, cadastros, entidades. Por aqui, eu já consigo ver o meu catálogo. Então, é por raiz, lembrem disso. Eu tenho um endereço, que é o site 1. Eu vejo aqui site 1. Eu tenho um catálogo para essa raiz. O site 2, eu não tenho catálogo. E o site 3, eu não tenho catálogo. Então, por aqui, você consegue verificar se a sua entidade foi para o portal ou não. Duplo clique, eu faço o inverso, eu abro os dados do portal. Então, aqui, eu tenho toda essa rastreabilidade. Nós inserimos no roadmap alertas na hora de processar IDOC de fornecedor, alertas na tela de pedido de compra e alertas na tela de fatura comercial. Ainda não foi liberado em PET, não está pronto, vai entrar para desenvolvimento. Então, tem esses 3 pontos aí no roadmap e tem algumas consultas que nós estamos construindo para agilizar o dia a dia das empresas que estão fazendo transmissão de dados de operador estrangeiro através do e-commerce. Aí tem mais um ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. Integração SAP.
As empresas que têm a integração SAP e essa informação do código TIM estiver preenchido no SAP, fica lá na identificação, nos dados fiscais, aqui na parte de categoria. Esses nomes, né? Número 10, 0, o S1, são os códigos dos países no SAP. Lá no e-commerce, na tabela 902, aqui embaixo, vocês conseguem ver que foi feito um depara de US1 para os Estados Unidos. Então, assim o e-commerce entende que toda vez que eu tenho um S1 num cadastro de fornecedor dos Estados Unidos, eu vou retornar esse código TIM aqui para o e-commerce. Então, se este setup estiver feito no cadastro de fornecedor lá no SAP, eu retorno para o cadastro de entidade do e-commerce no campo código TIM. Claro que o país tem que ser o correspondente no DEPARA. Então, essa informação que eu mostrei aqui, ela está no sistema, no cadastro do fornecedor. Então, se vocês abrirem o cadastro do fornecedor ou do fabricante, né, nós temos aqui um campo específico, cadê ele? Para o código TIM. Se no RP essa informação estiver preenchida, e o depara do e-commerce também estiver correto, nós vamos trazer o código TIM para cá, e aí no momento de fazer o monitoramento, já vai aparecer o código TIM aqui para carregar. Só tem essa informação na integração SAP. Se outros clientes têm informações de que algum RP tem algum campo standard, tem que ser standard. Se não for standard, tem que ser customizado. Nós podemos fazer essa integração através do Core, tá? Como foi feito no SAP. Mas para isso é importante que os patches estejam aplicados no ambiente, todas as notas SAP aplicadas e as nossas requests também instaladas no ambiente, porque foi uma instalação, uma atualização recente que foi feita. Bom, Ju, são 10h30, eu abordei todo o tema de operador estrangeiro. Ótimo. Tem perguntas? Temos Pode falar. algumas. Vamos lá. A Thalita Olivato questionou o seguinte: podemos alterar o código interno para o código do fornecedor? No nosso caso, o fornecedor sempre tem apenas um endereço. O que ela falou também, que o código interno está desenhado para ser o código do endereço. A dúvida dela é se dá para alterar e se tem como usar o código interno, o código do fornecedor, ao invés do código do endereço. Ô, Ju, faz uma pergunta de cada vez para eu poder respondendo aos poucos, senão eu não vou guardar. Até o final da primeira explicação, eu não vou lembrar as outras perguntas. Tá. Então, se podemos alterar o código interno para o código do fornecedor. Não, hoje não. Porque este campo, ele tem uma limitação de quantidade, e em alguns RPs, o número do código da entidade é grande, ele estouraria, e esse código não pode Hum, se repetir. tá bom. Então acaba já Hoje respondendo a não. outra pergunta, tá bom. Qual foi a outra pergunta? Se podia, aqui, nessa tela, ela pode, se ela quisesse mudar aqui o código interno para outro código na mão, ela poderia. Tá. Então aqui nessa tela de operadora ela consegue alterar, mas lá na entidade vai ficar conforme está no RP, né? Hoje sim, Tá, podemos até considerar uma melhoria, mas hoje sim. tá. O Carlos Santi perguntou: existem APIs para conectar fornecedores barra clientes do SAP para o e-commerce? Essas APIs podem ser usadas para uma integração não assíncrona? Se existe API para carregar informações do. Para conectar fornecedores barra clientes do SAP para o e-commerce. Acho que é. Não, não é API, depende do tipo da integração. Oracle é View, SAP é IDOC.
Tem outras integrações que são outros tipos, mas eu não sei de integração que seja API. Tá. E aí ele pergunta se essas APIs podem ser usadas para uma integração não síncrona. Então, não tem API Assíncrona. de cliente direto do ERP para o portal. Eu não conheço, sinceramente. Tá. O que tem é a transmissão de dados entre o e-commerce, o ERP e o e-commerce, e do e-commerce para o portal. Sim, Aí a integração do ERP e e-commerce depende do que está instalado em cada cliente, pode ser RFC, pode ser Doc, View, pode ser qualquer outra coisa. E do e-commerce para o portal, sim, são as APIs, que é a linguagem JSON. Então, e-commerce portal, transmissão e recuperação de dados são APIs. E-commerce ERP, integração específica de cada cliente. perfeito. Aí tem a Daniela Crepaldi, que ela questionou aqui, se tem em algum lugar os arquivos em Excel de modelo que que podem ter certeza dos campos necessários ou somente extraindo. Na tela de carga de dados via Excel, você pode baixar um template. Quem está com a aplicação instalada, só clicar aqui em baixar template, visualizar, que vai ser baixado a planilha com as células preenchidas. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Que aí tem Então, até os aqui, comentários, né? isso. Esses são os templates. Então, o template pode ser baixado direto do e-commerce. Pode baixar o template vazio por essa tela, ou se extraído dessa tela aqui, é a mesma estrutura. Só que aqui vai sair com os dados já preenchidos. A outra sai vazia. Tá. Aí tem aqui alguns questionamentos do Nuno Lopes. Código TIM não é mais obrigatório, pelo menos por enquanto. Tem campo SAP definido para o campo TIM, a Isa mostrou na apresentação. A Isa, uma coisa que o pessoal está pedindo também é aqueles slides que você apresentou no começo, se a gente puder mandar junto com as gravações, tá? Pode enviar, sem nenhum problema. E como obter esse código TIM? O código TIM é o fornecedor que vai ter que passar, tá? Exato, Trader Identification Number equivale ao nosso código de CNPJ no Brasil. Então, ele é um código que ele não pode se repetir no mesmo país. Eu não posso ter o mesmo código TIM para duas empresas da Argentina, por exemplo. É o código que identifica o fornecedor. Ele é exclusivo dele. Cada país tem a sua composição. No nosso CNPJ, em outros países pode ser uma sigla, mais alguns números, aí depende Isso. de cada país. O portal tirou a obrigatoriedade porque as empresas estavam com uma grande dificuldade em conseguir obter esse código TIM. Talvez no futuro tenhamos uma exigência. Hoje está opcional. Tem algum tipo de automação? Exemplo, caso haja alguma alteração no cadastro do fornecedor do RP e seja enviado ao e-commerce, o sistema identifica essa alteração. Aí é aquele acompanhamento lá dos controles, Exato, é nessa tela. Essa tela identifica as alterações e marca de vermelho tudo que o foi que foi alterado. alterado. Inclusive, dá para programar os avisos também. Exatamente. Os avisos vão por e-mail com a planilha anexa. Isso. E aí, entendo que por usar o SAP, não podemos fazer alterações em tela ou planilha para carga. Essas alterações somente podem ser enviadas via SAP quando tem a integração. Sim, você não pode entrar nessa tela aqui e digitar o que você quiser. Tem que ter origem no cadastro de entidade. E se ele vem da integração SAP, essa é a regra. Isso, Os fabricantes, se eles forem inseridos manualmente no e-commerce, pode usar a planilha. Mas os operadores, se eles vêm da integração, você não pode preencher nada na planilha, só serve de conferência. isso mesmo.
Tô mandando aqui no chat, pessoal, que algumas pessoas também já me perguntaram, o link da validação do portal único, tá? Já passei aqui para todo mundo, quem tiver curiosidade, tiver o certificado e quiser acessar, dá para fazer o acesso. Isso aí. Aqui, ó. O Anderson Bueno perguntou. Ela falou na questão o robô irá atualizar os documentos às 4 horas da manhã todos os dias. É, Porém, não me atentei. O momento que ocorre e não poderá alterar. Então, é assim: toda vez que for feita a carga, né, a exportação dos dados, ele vai considerar o que foi atualizado às 4 horas da manhã. Se você fez uma atualização às 7 horas da manhã do mesmo dia e quiser extrair a exportação, né, dos dados, ele não vai ter atualizado. Lembrando que isso é o portal único, essa advertência é do portal, não é do e-commerce, é o portal que entrega esses dados para a empresa, né? E eles Uhum, congelam às 4 da manhã essa estrutura. isso. E aí tem aqui uma pergunta da Marina também, se a gente vai enviar o passo a passo para os clientes. Já existe o passo a passo dentro do Information Center, tá, pessoal? Tem tanto lá na parte de comum. Consegue Vou mostrar, mostrar aqui, Isa? vou mostrar. Mas precisa estar com os patches atualizados, tá? Importante. E na barra de ferramentas, com o menu fechado, nós temos essa interrogação, que é o Information Center. Clicou aqui dentro, nós temos os documentos online. Dentro do módulo comum, portal único. Clicar aqui, e aí vocês vão ter a documentação atualizada, que tem o patch. Eu estou alterando a documentação. Eu mostrei para vocês coisas aqui, funcionalidades aqui que vão sair no patch desta semana. Então, tem coisas saindo do forno que vocês já viram e que ainda não está implementado. Tá? Essa semana vai sair um patch com novas funcionalidades e com a reorganização do menu, porque nós mudamos os nomes e algumas coordenações para facilitar o dia a dia do usuário no catálogo de produtos, Hum, ok? Então, essa visão é novíssima. Estou atualizando a documentação, eu vou liberar junto com o patch. Isso. E assim, pessoal, com essas atualizações da do INPE, realmente a gente vai lançar bastante patch. Recomendo que vocês fiquem de olho nos nossos webinars, porque a gente sempre está fazendo webinar quando tem lançamento de patch. Eu vou também jogar aqui no chat a inscrição para o nosso informativo. Então, caso alguém não esteja recebendo os e-mails de patch, de webinars, né, esteja com alguma questão assim, pode fazer a inscrição nesse link que aí a gente vai mandar, tá bom? Ah, tem mais 5 perguntinhas aqui. Pode perguntar. O Tiago Grange. Podemos extrair do e-comics uma tabela com todos os atributos por NCM? Falo somente dos atributos e não de dados históricos. Aí, atributo eu acho que é amanhã, né, Isa? Sim, é amanhã. Então, Tiago, calma. Segura sua pergunta para amanhã, que aí a gente vai responder. Eu vou marcar ela aqui também, tá? Só pra gente não atropelar Já o. vou antecipar a resposta dele. Nós É. temos um tempo. Consigo extrair os atributos do e-commerce numa planilha Excel, mas não em massa. Tem que ter um filtro por capítulo. Não tem como extrair tudo. O Excel não abre, tá? Você pode sim, aí eu opero com o capítulo 21, consultar o capítulo 21 e extrair. Só que os dados das linhas, eles vão se repetir em função das listas de domínio constantes no portal. Então, se tem atributos que tem uma lista de 50 opções, a linha vai se repetir 50 vezes na planilha Excel. Não é tão fácil operar com uma planilha Excel de atributos. Né. Mesmo aqui extraída do portal, que com o JSON, você tem que extrair duas planilhas e fazer um match, né? Uhum. A do e-commerce extrai tudo numa só, mas tem que ter separação por capítulo, senão trava o Excel.
É muito É. grande. Não, o Excel tem limite de linha, né? Então não tem Até aqui, como. mas se a sua máquina for uma máquina gamer daquelas É, super, acho que a é maioria super do pessoal não rápida, tem uma máquina gamer para deve. trabalhar. A Simone perguntou aqui. Eu vou receber o e-mail de aviso com as alterações que o RP enviou para o e-comics, ou alguma alteração manual, se for o caso. Vai. Mas esse controle de entrar na tela e enviar as atualizações ao portal, nós temos que fazer manualmente? Sim. Não, já me fizeram essa pergunta, vocês não perguntaram aqui, mas eu já vou falar qual é a pergunta e já vou responder. Tem como criar um job que fica mandando dados para o portal, que fica consultando? Não tem. O Portal Único, a Receita Federal, eles vêm de uma mudança cultural de que não devemos pôr robôs para consultar dados de forma massiva. Isso derruba o sistema deles, gera um custo muito alto anual para eles, esses robôs que hoje existem lá no Syscomex Web. Então, o Portal Único, para evitar os robôs, sempre tem aquelas marcações. Quando você loga, não sou um humano, não sou um robô. E para fazer transmissão de dados e recuperação, só com esse CPF. Você tem que selecionar ali na hora para transmitir. Não tem como fazer automatização. Ah, esse é e é aquela coisa, né? O certificado é pessoal e intransferível, então. Aí vai, entra com compliance, ISO e tudo mais, né? Exato. Então, assim, pessoal, tomem muito cuidado com essa questão de transmissão automática, certificados, que Portal Único tá puxando. Por compliance, mesmo que fosse possível, eu não poderia fazer isso no core para ninguém. Exato. Pela questão da ISO e por compliance de segurança, eu não posso colocar isso no core, ainda que existisse alguma forma de burlar os certificados e tratar com um robô. Nós não podemos ir contra essa política de segurança. Exatamente. O Renan Marcondes perguntou: e quando o exportador é o mesmo que o fabricante? Algum comentário sobre? Transmitir 2 vezes. Infelizmente é duas vezes. Sim, 2 vezes. Porque tem que Transmite o ter. operador e depois transmite o fabricante. Porque na tela, vocês vão ver isso amanhã, na tela de cadastro de produto, tem uma lista que você seleciona os fabricantes. E essa lista do e-commerce está apontada para o cadastro de fabricante. Porque no fornecedor eu não sei qual é o fabricante, eu tenho que apontar direto para a tabela de fabricante. Então eu preciso dos dois cadastros na estrutura que nós temos hoje, tá? Podemos pensar em até alguma coisa aí no futuro, mas hoje, na estrutura que nós temos, precisa mandar 2 vezes. O William Massari perguntou: em relação ao certificado digital, qual é o tipo exigido? O A1 ou o A um, A3? A1. a um. E a Thaís perguntou: o patch dessa semana é essencial para os clientes testarem a do INPE, o que vai vir novo, né? Sim. Cada patch de cada semana agora vai se tornar essencial. Nós estamos liberando faseado. Então, essa semana vai sair o LPCO com a do INPE, que não tinha antes, tinha só o LPCO com vinculado LI, com Anvisa, MAP e Metro. Agora vai sair o LPCO sozinho para ser utilizado na do INPE. Tem correções de geração de do INPE, de transmissão, tem melhorias e, principalmente, tem um ajuste na carga de atributos. Precisa desse ajuste para poder fazer o catálogo. Nós vamos liberar neste patch o ajuste da carga. Isso. A Nicole Xavier perguntou: esse processo de transmissão de fornecedor barra fabricante pode ser feito pelo despachante ou é Pode? necessário ser feito pelo importador? Não. Pode ser feito por qualquer pessoa que tenha acesso, se for pelo e-commerce, né? Aqui pelo e-commerce. E esse CPF da pessoa tem que estar habilitado naquela raiz. Então, se você pôr aqui o seu despachante e ele tem acesso, ele vai conseguir transmitir, sem nenhum problema. O usuário da empresa, se ele tem acesso e ele for operador do catálogo, gestor do catálogo, tem que ser gestor do catálogo.
ele for o gestor, ele vai conseguir fazer a transmissão e recuperação de dados. Então, o que limita aqui é o acesso lá no portal. Exatamente. É, A Isabela perguntou, mas o certificado do tipo A3 funciona também, né? Funciona, né? O A3 não. Então, essa pergunta eu não vou saber te responder. Será que alguém já usou o certificado O meu é 3? A1 também, eu não tenho certeza. Eu quero mostrar uma Isabela, coisa aqui para vocês. se quiser manter a 100% de certeza na informação, é bom perguntar para quem emite o certificado. Olhar o manual do Portal Único do Siscomex, o que tem lá no É, Siscomex. também, verdade. Lá deve ter esse pré-requisito. Eu tenho usado o A1. É, eu também, então. Aqui no, quero aproveitar para mostrar aqui, ó. Putz, olha, vou te falar um negócio. Ah, ela acabou de falar que funciona assim. Funciona? Então tá Funciona, que bom. ela testou. Então, se ela já testou, ótimo. Então, funciona a 1 e a 3. E Mariana, você comentou que está sem acesso às instruções do Information Center. Por favor, entre em contato com o suporte, tá? Porque todos os clientes têm que ter acesso a isso. Bem, de pet a gente já respondeu. Quero mostrar aqui o cadastro, só um minutinho, Ju. Ah, tá bom. Tem que estar marcado aqui, ó. Cadastrador e gestor do catálogo, tá? Tá Não, bom. cadastrador não. Gestor do catálogo. Cadastrador é para cadastrar interveniente. Só o gestor. Gestor do catálogo, aí a pessoa vai conseguir operar. Serão dar uma mensagem de erro de que ela não pode fazer a gestão, Tá, tá? legal. Esse é o ambiente de produção. Reparem a diferença, ó. Está escrito treinamento e este daqui não está escrito nada. Exato. Muito cuidado, gente, pelo amor de Deus. Detalhe importantíssimo. Os códigos dos ambientes são diferentes, então tomem cuidado quando forem operar. Massa de dados de produção, coloquem em produção. Testes, façam no ambiente de treinamento. O Exato. portal único, a Receita Federal está cogitando fazer uma limpeza de base. Se alguém subiu dados de produção em qualidade, ao invés de ter feito direto em produção, e está pensando em exportar em algum momento, coloquem uma programação para isso, porque se eles decidirem fazer limpeza de base em função de quantidade de dados excessiva que está lá, podem perder os dados que foram inseridos no ambiente de teste. Exato. Não sei se vai ser feito, como vai ser feito. Na última reunião foi dito que estavam pensando numa forma de fazer uma limpeza. Mas se eles estão pensando, alguma coisa vai surgir. O Nuno pediu para, se possível, mostrar como que faz a carga com base nos processos já existentes, de novo. Tá, você tem que entrar aqui no operador estrangeiro, exportar, dar um OK, clicar no botão exportar, ele vai gerar um zip para você. Você volta no e-commerce, carga de arquivo JSON. Seleciona a pasta, o arquivo zip mesmo, pode ser selecionado, e clica no botão carregar. O processo é feito em background e o tempo demora de acordo com a quantidade de dados. Na minha base, acho que tem 66 registros, pelo que eu vi na, na primeira demonstração. O log fica marcado aqui na mesma tela, só você dá um duplo clique, aqui já retornou, e aí para cada um, ó, sequência 1, 2, 3, 4, 5, o sistema vai fazendo uma validação. Eu vou aplicar um filtro aqui. Esses daqui são os atualizados com sucesso. Então, não tem erro, e aqui na frente consta que foi atualizado. Os que têm erro, que são todos esses daqui,
tem alguma coisa que não bate, ó. Por exemplo, tem um Steel Metals que foi colocado no portal e não existe no e-commerce. Então, eu não consigo cadastrar. É algum teste de clone que alguém estava fazendo que criou vários. Esse 95, a linha 95, o logradouro não está cadastrado no e-commerce. Então, a maioria aqui das mensagens é erro de logradouro ou de que não existe. Nós fazemos teste hoje no e-commerce, vamos lá no portal e modificamos dados. Então, a gente mexe praticamente em tudo para verificar se está funcionando, né? Exato. E nós temos, cada um tem a sua peculiaridade de mensagem. Uma pergunta aqui também, se após o patch 58, os patches vão ser independentes para a do INPE, para não ter impacto nos outros processos. Então, a do INPE, ela não é um processo independente. A do INPE, ela lê dados de diversas telas do e-commerce, como do cadastro de itens, do cadastro de entidade, da fatura comercial, da tela de certificado de origem, da tela de exceção fiscal, da tela de embarques, da tela de conhecimento e transporte. Cada vez que eu preciso mexer nessas telas, que são as que já existem no core, eu não consigo soltar um patch isolado. Eu só consigo soltar patch isolado se eu faço uma alteração específica na tela da do INPE, que não tem nenhuma comunicação com qualquer outra tela já existente. Aí sim é possível. Nós já estamos conversando para fazer essas liberações isoladas. Mas esse patch que vai sair hoje, por exemplo, a tela de LPCO, ela conversa com diversas telas do sistema. E nós tivemos que mexer nas outras telas. Então, não tem como liberar patch isolado aí. Catálogo de produto. Se não envolver cadastro de entidade nem de item, eu consigo liberar patch isolado. Se envolver essas duas telas, eu não consigo liberar. Então, tudo depende da alteração que nós vamos liberar. Né? E também atentar às customizações, né, Isa? Cliente que tem customização, Acredito que vale, as funcionalidades do portal, ninguém deve ter alguma ainda. Mas né? nessas telas mais comuns que eu falei, itens, entidade, fatura, conhecimento e transporte, embarque, essas telas, elas fazem parte do desenvolvimento do portal e se existir alguma customização, vai precisar ser adaptado. Agora é uma chance de rever essas customizações dessas telas principais, porque com as alterações constantes nessas telas, acontecerão constantes revisões de customizações. Então, se for possível retirar as customs das telas principais, seria o mais adequado. Né? O Carlos Santos perguntou aqui: se o cadastro de produto será obrigatório vincular um fabricante para ele. É, É. para fazer a E, é, e se é possível ter mais de um fabricante. Sim, também. sim. No catálogo de produtos, eu vou falar amanhã a parte de produto, você pode ter mais de um fabricante no produto. Você pode transmitir o produto sem o fabricante, mas você não consegue gerar do INPE sem o fabricante. O fabricante é obrigatório. Ou você coloca desconhecido e informa o país, ou você coloca o nome do fabricante. Isso aí. A Laura Leite levantou aqui a mãozinha. Eu vou liberar para ela falar. Opa. Ah, não, eu acho que errou mesmo. Ah, eu liberei a Tainá, que também estava com a mãozinha levantada. Quem me perguntou do cadastro do fabricante no operador e no fabricante, eu falei que precisava fazer os dois, né? Agora, se você tiver uma situação onde o fabricante ele é o exportador, aí não precisa vincular no cadastro de produto o fabricante, porque ele já lê o dado lá do catálogo de produto do operador. Quando a categoria é fabricante, é o exportador, tá? Agora, se não for, aí precisa. Aí precisa ter o É, fabricante extra. Tainá, quer fazer alguma pergunta? Tá liberada, tá? Só desmutar o áudio. É, acho. Eu acho que ela acabou apertando sem querer também.
Bem, das perguntas que o pessoal mandou aqui, a gente já respondeu todas. Se ficar mais alguma dúvida também, gente, pode mandar pra gente. Isa? Tô aqui, tô ouvindo. Ah, tá bom. É, E aí pode mandar pra gente, pode ser no academia@ecomics.com.br ou então no produto@ecomics.com.br também. É, Hoje a gente como a gente tinha comentado no início, é somente essa parte de operador estrangeiro mesmo. Amanhã a gente vai focar mais na parte de catálogo de produto, dos itens. Mas, de qualquer jeito, caso vocês tenham alguma dúvida sobre operador estrangeiro, hum, quiser tirar dúvida amanhã, quiser aproveitar agora também, estamos à vontade aí, ou podem mandar no e-mail para gente. Isso. Amanhã, a parte de catálogo de produtos, ela não é tão extensa. Ela tem as funcionalidades bem parecidas com o operador estrangeiro, porém, o que vai gerar dúvidas são os atributos, o preenchimento e o controle dos atributos. Tá? Sim, Acredito que vai até umas 11 horas a minha apresentação amanhã e vai ter uma hora aí para vocês poderem perguntar, perfeito. tá bom? Bem, acho que é isso, pessoal. A gente acabou até um pouquinho antes. Eu fiquei com ma- medo de que tivessem muitas perguntas e não houvesse tempo hábil para responder. Então, por isso que eu pedi para aumentar o tempo do webinar. Mas acabou antes, ok. Isso aí, sem problemas. Bem, pessoal, então nos vemos amanhã. Sou para falar de catálogo e até lá. Bom dia, obrigada pela participação de todos. Bom dia. Tchau, tchau.